Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Momentos finais aqui do jogo entre Sport e Sampaio Corrêa. O jogo que a gente imaginava, né, que realmente o Sport vencesse, mas que era muito improvável realmente uma sequência de resultados. Vou até tirar meu crachá aqui. Uma sequência de resultados positivas, né? E isso estava acontecendo no primeiro tempo. Primeiro eu vou falar do jogo, porque tem alguns pontos que a gente vai falar aqui. E eu sei que é chovendo molhado, o torcedor tá pé da vida nesse momento. E tem que realmente estar pé da vida. Fica à vontade para já deixar nos comentários a sua insatisfação, quem você acha que é o culpado. Você pode falar, aqui ninguém vai mandar você ficar em casa não. Aqui você pode de fato falar, tá? Primeiro ponto desse jogo. Fabrício Daniel fez uma partida primorosa. E a gente falou o campeonato inteiro que o Fabrício Daniel era esse jogador para de fato atuar como centroavante. O César Lucena colocou a semana o Fabrício Daniel para treinar como centroavante e o cara fez uma partida primorosa. Outro ponto que a gente pode falar aqui, a disposição. O Wanderson nas últimas partidas se mostrou um jogador muito virtuoso. Por que o Enderson não estava colocando o cara para jogar? Será que tinha algum problema naquele momento ali entre o técnico e o Enderson? O Gabriel Santos, que perdeu 2 gols aqui até o momento que eu estou gravando o vídeo, mas entrou bem também com velocidade. O Jorginho fez uma partida muito mais leve, sabe? Fez uma partida muito mais solta, de fato, ali, conseguindo ser muito mais participativo do que ele foi o segundo turno inteiro no campeonato. Outra pergunta que fica, será que o esquema do Enderson não prejudicava? São muitas perguntas que talvez a gente não tenha as respostas. Mas a verdade é o seguinte, tudo foi falado. Pela imprensa foi falado, pelo torcedor foi falado, muito foi se falado, e a verdade é que o Sport não conseguiu esse acesso, porque manteve um funcionário que pediu para sair do clube, não estava mais com a cabeça no clube, que era o Enderson Moreira. Essa que é a verdade. Não tem o que a gente falar aqui. Eu estou medindo muitas palavras para falar o que eu penso disso tudo. Então, você pode falar nos comentários, óbvio. Mas a verdade é que o Enderson Moreira atrapalhou demais. Porém, ele não é o único culpado. Por quê? Porque o presidente do Sport também, a diretoria do Sport, teve a possibilidade de mudar o técnico. E talvez, se o Sport tivesse há 3, 4 rodadas atrás, um outro técnico, um César Lucena quebrando um galho, um Thiago Largue que está aí na base do Sport, talvez o Sport tivesse conquistado mais 2 pontos. E nesse momento ele estava conseguindo o acesso para a primeira divisão, dependendo de si, dependendo das suas próprias forças. 1 ponto, não é isso? 1 ponto nesse momento. Um empate contra o Vitória, né? Um empate contra outra partida que poderia ter acontecido, mas infelizmente, pela incompetência da administração do esporte de futebol, que, diga-se de passagem, não é a primeira vez que acontece. Ano passado, muitos erros foram repetidos do que a gente viu. E o Sport, ele fica mais um ano na segunda divisão. Falando do jogo aqui, até o primeiro tempo, muita coisa estava dando certo. Lá no jogo, Atlético Goianiense e Guarani, o Guarani estava sendo muito virtuoso, conseguindo segurar o Atlético Goianiense. Teve um jogador a menos, ficou com 10 em campo e mesmo assim conseguiu segurar. E no final do primeiro tempo, tanto o jogador do Atlético Goianiense quanto o jogador do Guarani foram expulsos. E o Sport acabou ficando, o Atlético Goianiense ficando com 10 e o Guarani com 9. Então era muito complicado. Logo com 5 minutos do segundo tempo, o Atlético Goianiense abriu o placar e logo em seguida fez o segundo gol. Aí nesse momento começou a complicar a vida do Sport, porque aqui o Sport já estava buscando o 4º gol. Fez o 4º gol na realidade e depois o Sampaio Corrêa fez o seu gol derradeiro ali, que nesse momento, inclusive, quando a gente olha a tabela, nesse momento o Sampaio Corrêa está caindo para a 3ª divisão, né? E a Chapecoense está se livrando, está vencendo o time reserva do Vitória por 3-1, né? E nesse momento o Sport está na 6ª colocação. Mas quando você olha, você vê que é exatamente isso. É exatamente 1 pontinho está deixando o Sport de fora da primeira divisão. Qual é a reflexão que a gente tira disso? Arrogância, orgulho, soberba. Tudo isso faz um time que tinha um campeonato nas suas mãos e agora está perdendo para si mesmo. E eu não estou desmerecendo aqui o Atlético Goianiense, não estou desmerecendo o Criciúma, o Juventude, que estão conseguindo aí com seus méritos a primeira divisão. Mas a verdade é que o Sport passou 26 rodadas no G4 e nesse momento está dando
mais um ano. Uma coisa que, se a gente for analisar, não é normal no esporte. O esporte vai para o seu terceiro ano de Série B. Algo que não acontece há muito tempo. Talvez, se eu pegar os números aqui, eu acho que nem aconteceu. Né? Nem aconteceu. O esporte nunca passou tanto tempo. E ano que vem vai ser uma Série B muito mais complicada, porque nesse momento a gente tem Curitiba, que é uma SAF, que tem muita grana, que vai jogar uma Série B. O América Mineiro, possivelmente um Goiás, possivelmente um Cruzeiro, um Corinthians, um Vasco. Então a situação vai ser muito mais difícil para o esporte no próximo ano. Vai ser muito mais complicado. O que fica é o seguinte, tem que haver mudança, só que não é só mudança de peça, é mudança de postura, é profissionalismo, é administração. O financeiro é importantíssimo para um clube, mas o clube também vive de futebol. Você pode ter as melhores finanças do mundo num clube de futebol. Se você não tiver um bom departamento de futebol, se você não ouvir muitas vezes o que se fala, porque foi falado muitas vezes, se você não tiver um segundo turno de boas contratações, o Sport trouxe Michel Lima, Peglow, o Sport trouxe jogadores que não agregaram absolutamente nada nesse segundo turno. E foi degradando. Luciano Juba o ano inteiro tentou renovar o contrato com o Sport. Não conseguiu. E aí o Sport fica chateado porque o Luciano Juba saiu. O Sport perdeu o Juba para ele mesmo. O Bahia não fez nada de errado. O Bahia simplesmente aceitou um jogador que tentou o ano inteiro renovar com o clube e não conseguiu. Igor Cariús não trouxe um jogador à altura. Quando se esperava um jogador, trouxe o Natan, que não agregou em nada. Trouxe o Negueba, que correu muito, se esforçou, mas não agregou em nada. A verdade é que o Sport ele está perdendo o acesso para a primeira divisão para ele mesmo, não desmerecendo as outras equipes. O que tem que se fazer agora? Juntar os cacos. Sei que o torcedor está pé da vida e tem que estar pé da vida. Mas agora é pensar em 2024. Não tem mais o que se fazer. É uma Série B dificílima que o Sport vai enfrentar no que vem. Muito mais difícil do que essa. Mas talvez o Sport saia mais fortalecido. Repito, se a diretoria fizer uma mudança de fato, se trazer os jogadores que de fato comprem a ideia, se mudar o executivo de futebol, se acabar com os abnegados. Acaba com os abnegados, cara. Traz realmente gente que você possa cobrar. Não por consideração, não por companheirismo, mas por profissionalismo. Tá o Fortaleza aí do lado dando uma aula para os clubes nordestinos. Por que a gente não aprende? Essa aqui é a verdade. Quero ver tua opinião, estou muito triste. Se eu abrir uma aspas aqui agora e me colocar como torcedor, vou falar que eu estava decepcionado há 3 rodadas atrás. Nesse momento eu já sabia que isso ia acontecer. Assim, eu estou sendo muito claro com vocês essa semana inteira. Achava muito improvável que as coisas acontecessem e as coisas não aconteceram. Agora é pensar em 2024, infelizmente. Daqui a pouco eu vou para a coletiva agora. Se de fato algum diretor, algum presidente tiver a hombridade de falar, eu vou trazer um vídeo com as palavras dele também. É um momento importante. É um momento que a torcida quer ouvir. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Quero ver tua opinião, deixa aqui nos comentários aqui. Os torcedores do Fortaleza, do Bahia, do Vitória, que vão me hatear, pode tirar onda. Essa é a graça do futebol também. Torcedor do esporte, vamos juntar os cacos, vamos pensar em 2024, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.